Bom dia, oficialmente agora a todos e a todas. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Luciana Goin, diretora do Instituto Freedom. Bom dia para vocês que estão em casa, vocês estão aí no quentinho, no conforto, mas nós estamos aqui reunidos. Bem, pessoal, quero agradecer a presença de vocês e dizer que hoje a gente celebra uma data histórica, né? Celebramos o legado vivo de 150 anos do nascimento de Carl Gustav Jung, um pensador que nos ensinou que escutar a alma é, antes de tudo, um ato de coragem. E é com esse espírito que o Instituto Freedom tem caminhado há quase 10 anos. Ano que vem nós vamos fazer 10 anos. Promovendo o conhecimento da psicologia analítica com ética, seriedade e profundidade. Por meio de cursos, pós-graduações, podcasts, webinários e eventos como esse de hoje. O nosso compromisso é tornar a escuta simbólica mais acessível, mais responsável e mais transformadora. Mas mais do que comemorar, este evento é um espaço para pensar a atualidade da obra de Jung, os desafios da clínica, na educação, nas empresas e na saúde mental, e como seguir atualizando esse legado sem perder a alma no caminho. Que esse encontro nos inspire a seguir juntos, construindo caminhos simbólicos, comprometidos e sensíveis para um mundo que tanto precisa de sentido. Antes de começar oficialmente esse evento comemorativo, eu não posso deixar de agradecer aos meus colaboradores e a todos os docentes que fazem parte do Instituto Freedom, que confiam no nosso trabalho e ajudam a levar adiante esse conhecimento. Em especial, os que estão presentes conosco hoje, abrindo a roda de conversa, que não são apenas docentes, mas que caminham comigo e me apoiam nessa jornada. Cláudia Gadotti, Carmen Parisi, Leslie Maciel e Adilon Harley. Bem, pessoal, a primeira roda de hoje, o tema é individuação, alteridade e coletivo. O paradoxo da individuação feminina no século XXI. Obrigada, Dilon, obrigada, Carmen, obrigada, Cláudia, Leslie, pela presença de vocês. Eu vou deixar vocês aí em casa e aqui com eles no palco, eles e elas. Pode. Bom, gente, bom dia. Eu sou a Cláudia Gadotti, sou analista junguiana há mais de 30 anos. Eu achei por bem, eu combinei aqui com os meus amigos, de fazer uma abertura, já que a gente está falando de 150 anos de nascimento do Jung, fazer uma abertura falando um pouquinho sobre o Jung, logicamente relacionado ao nosso tema aqui hoje, né? A gente vai estar falando sobre feminismo, sobre questões de gênero, e, enfim, temas afins, né? Mas eu achei importante a gente fazer essa introdução do Jung, porque todo mundo sabe o quanto Jung foi um autor polêmico, difícil da gente descrever como um autor que é isso ou aquilo, porque eu acho que ele é de tudo um pouco, e eu achei que seria interessante a gente começar justamente por aí, por essa questão ambivalente na obra do Jung, que me chama a atenção. E que talvez leve a gente à discussão da questão de gênero de uma forma um pouco mais ampla, um pouco mais de consciência. Ontem, num grupo de estudos, a Leslie estava comigo, até uma pessoa comentou, mas o Jung era um homem do seu tempo, que é uma coisa que a gente já ouviu. Mas vocês também já devem ter ouvido o oposto disso, Jung era um homem à frente do seu tempo. Então, afinal, Jung era um homem do seu tempo ou Jung era um homem à frente do seu tempo? Eu diria que o Jung era as duas coisas. Eu acho que o Jung, assim, como Freud e a psicanálise, ele tinha uma herança iluminista muito forte, mas a gente também pode considerar, e alguns autores consideram, o Jung um autor que também tinha olhava a psique sob uma perspectiva pós-moderna. Então, eu vou explicar um pouco isso. Quem é o Jung pós-moderno? Que teoria junguiana é essa que a gente pode colocar dentro da pós-modernidade? A gente entender a pós-modernidade como uma desconstrução das verdades absolutas, do absolutismo que vem do iluminismo, que vem anteriormente, né, da era da razão, do excesso de racionalidade. A obra do Jung é uma obra com muito pouca racionalidade.
O Jung, ele com pouca objetividade. São textos que são recheados de mitologia, textos alquímicos, religião, né? O Jung não se propôs a fazer uma obra que fosse comprovada cientificamente, que era uma preocupação do Freud. Temos que fazer uma ciência. O Jung não tinha, tanto é que tinha a ver com o rompimento isso também, né? O Jung não tinha essa preocupação de fazer uma psicologia que se comprovasse cientificamente. Então, começa daí já que ele já tinha um olhar diferente para a psique, né? Mas o grande fator que torna a obra do Jung, que pode ser considerada pós-moderna, é a questão do inconsciente. O inconsciente da psicologia junguiana, analítica, complexa, como a gente puder chamar, do Jung, é um inconsciente transformador e cognoscível, quer dizer, não pode ser conhecido, desagregador e principalmente criativo, que é onde o difere da psicanálise e do Freud. Né? A gente pensa, bom, o inconsciente da psicanálise também é desagregador e desconhecido, mas eu acho que não tem essa, eu não sou psicanalista, tá, gente? Mas eu acho que não tem essa característica da criatividade que a psicologia analítica traz com o conceito de inconsciente. Então, nesse sentido, a gente pode pensar um Jung pós-moderno, né, com essas características. O próprio conceito a teoria de alquimia e sincronicidade na obra do Jung. A alquimia, o que ela faz? Ela vai tirar essa dicotomia entre matéria e psique. Porque o alquimista via a matéria psicologizada, digamos assim, ou essa matéria almada, né? Essa matéria, alma e psique estão juntas no trabalho do artífice alquimista, né? Eles estão trabalhando juntos, já não existe essa dissociação que o iluminismo traz. A Era da Razão trouxe essa dissociação. Para o alquimista, não. Tanto é que os alquimistas eram de uma época, da época do gnosticismo, que era muito anterior a toda a coisa da razão, do iluminismo e tal, quer dizer, foi até proibido na época, né? A gente fala que a alquimia virou química justamente por causa disso, né? Porque entra a ideia da razão, entra a ideia da ciência. Enfim, então a alquimia era um conceito que a gente pode entender também colocando Jung nessa pós-modernidade. Sincronicidade nada mais é do que a gente vê a alma na psique, na matéria de novo, é onde a psique se materializa, a psique se materializando de novo uma união entre matéria e psique, entre mente e corpo, mente, psique e matéria, né? Onde não existe essa dissociação também. Então aqui a gente está falando de alguns conceitos que colocariam o Jung na pós-modernidade. Em que se refere à questão, a teoria da contrasexualidade, que é a teoria da ânima e ânimos, embora eu vou fazer a contraparte aqui, tenha muitas críticas, né, a teoria feminista, o movimento feminista, queer, tem muitas críticas em relação à teoria da contrasexualidade, eu tenho muitas críticas, mas a gente tem que entender também que a teoria de ânima e ânimos traz por si só já uma fluidez, né? Aquela história de que existe um masculino na consciência feminina, no inconsciente feminino, e existe um feminino no inconsciente masculino. Então, uma ideia de fluidez entre masculino e feminino que até então não se falava, né? De novo, trazendo essa mistura. Onde há mistura, onde não há certezas absolutas e limites absolutos, a gente pode falar que a gente está no campo da pós-modernidade, né? E essa fluidez que a ânima e ânimos aparentemente trazem é também uma característica pós-iluminista da obra do Jung. Porém, então, nesse sentido, Jung era um homem à frente do seu tempo? Sim. Porém, se a gente olhar ainda dentro da teoria de contrasexualidade, a gente vai ver que tem várias questões, vários problemas, vários preconceitos iluministas, onde o Jung dá aquela escorregada para uma coisa mais das trevas, digamos assim, né? Que não era da Era da Razão, mas era das trevas até, né? Porque essa coisa muito absolutista, muito rígida, muito racional, que, na verdade, chega a ser irreal também, né? Tem isso. Aonde que o Jung dá essa escorregada? Na questão
da dicotomia que ele estabelece entre eros e logos. Então ele vai, e que isso é um super preconceito iluminista que se estabelece na época do iluminismo, que é: homens são assim, mulheres são assado. Homens têm uma ligação com logos e mulheres têm uma ligação com eros, né? É uma herança que a psicanálise também adota isso muito fortemente, né? Toda a teoria da psicanálise muito baseada nisso, e a psicologia junguiana também reedita essa dicotomia. A própria questão, gente, que não dá para negar, por mais que eu ame o Jung, a gente não consegue negar, o Jung é misógino. Tem uma misoginia forte na obra do Jung. Se a gente lê alguns textos, como, por exemplo, o Aion, onde vocês vão ler lá sobre ânimos, é de arrepiar, dá vontade de não mandar ler, de não pedir para ninguém ler, porque dá vergonha. Quer dizer, tem uma coisa ali, embora, um parênteses rápido aqui, embora a gente sabe que o Jung, a obra do Jung é uma obra de valorização do feminino arquetípico, né? A autora Susan Roland, que eu estudo, ela fala muito isso, assim, o Jung, ele não era um feminista, mas ele era um defensor do feminino, e ele era um cara que falava, a nossa sociedade está doente porque está desequilibrada entre masculino e feminino, questão da polaridade, e falta a nossa sociedade moderna a dinâmica do feminino. Essa era a gente pensar, esse é um cerne da psicologia analítica, da teoria de individuação, inclusive. A teoria de individuação é isso, né? Um equilíbrio dos opostos, mas esse equilíbrio é dado pelo feminino. Enfim, se teve outro ponto onde o Jung dá uma escorregada lá para esse preconceito iluminista é justamente na questão dos opostos. Toda a teoria do Jung é baseada nessas oposições, né? Bom, consciente e inconsciente, e aí a psicanálise também é muito assim, né? A questão persona, sombra, masculino, feminino, rei, rainha na alquimia, é todo baseado nessa polarização e nesse equilíbrio de opostos. A busca da individuação é esse equilíbrio dos opostos. Então, novamente, essa cisão, essa pouca fluidez entre os conceitos. Isso também é uma escorregada do Jung, que a gente poderia pensar, bom, não era de fato um homem à frente do seu tempo, mas um homem do seu tempo, né? Dito isso, eu queria falar um pouquinho, então, quer dizer, o que a gente entende, então, assim, a gente tem questões aí que a gente pode aproveitar dessa psicologia junguiana, que se refere à contrasexualidade, né? E a gente tem questões que a gente tem que rever. O que eu gostaria de colocar aqui para a gente conversar, inicialmente, que é assim, eu tenho essa formação junguiana clássica, né? Eu me formei há 40 anos atrás e era isso. Era exatamente isso. 40 não. Tentei alguma coisa. Quase 40. Perdi a conta. Quase 40, Enfim, na época da minha formação, não existia muito questionamento sobre a teoria dos opostos. Não existia muito questionamento sobre o que é masculino e o que é feminino. Masculino é isso, a gente trabalhava em cima desse essencialismo. Isso é muito importante, esqueci de falar. Outro ponto que com certeza traz um preconceito iluminista do Jung é na sua questão do essencialismo arquetípico. O que é isso? É desenvolver uma ideia de que existe um arquétipo do feminino e um arquétipo do masculino. O que significa isso? A mulher é por essência, arquetipicamente, desta forma. E a mulher é por essência, arquetipicamente, o homem dessa forma. Então, esse é o essencialismo arquetípico. A mulher é assim na sua essência, o homem é assim na sua essência, o que é, hoje em dia, inconcebível. Então, é isso que eu queria dizer. O que eu tenho percebido é que hoje, na minha prática clínica, essas ferramentas que antes que eu sempre usei, que a gente sempre usou, eu fiz a formação na sociedade, eu fui educada, eu fui formada dessa forma, né, discutindo sobre ânimo e ânimos, embora sempre tenha me incomodado, mas a gente foi formado dessa forma. O que a gente está vendo hoje é que chegou no limite, não dá mais para a gente trabalhar com essas ferramentas. São ferramentas velhas, não nos servem mais. Né? Essas ferramentas do essencialismo arquetípico, dessa dicotomia eros e logos, e outro fator que também é muito importante, que eu acho que vocês também vão abordar,
que é toda a questão colonialista e racista na obra do Jung, que é muito forte também. E eu lembro que isso era uma coisa que já na minha formação na sociedade, várias pessoas se incomodavam, né? Aquelas questões, aqueles textos do Jung comparando, polarizando os povos primitivos com os povos europeus, a consciência primitiva versus a consciência do europeu, uma mais evoluída do que outra. E aí vem o Neumann, né? O Eric Neumann arrepia em cima disso, né? Potencializa essa ideia dessa polarização entre civilização, povo civilizado e povo primitivo, como mais ou menos desenvolvido, né? Enfim, todas esses preconceitos hoje são inconcebíveis, são ferramentas que a gente não consegue mais trabalhar. Então, assim, eu tenho me pego no consultório, principalmente em casos de questões de gênero, de sexualidade, essa polarização entre masculino e feminino, eu tenho me pego assim, qual é o nosso caminho a partir daqui, dentro, logicamente, porque eu estou falando no lugar de analista, e dentro da psicologia analítica. Como desenvolver uma nova teoria, como desenvolver uma nova prática clínica. O Preciado tem um livro que vocês devem conhecer, que é Eu Sou o Monstro que Vos Fala, né? Ele começa falando nesse livro, ele faz uma palestra lá para a Sociedade de Psicanálise, e ele fala disso, quer dizer, que ele é um monstro criado porque ele é um homem trans, né? Ele é um monstro criado pelo aparato psicanalítico. Quer dizer, a psicanálise não teve ferramentas, instrumentos para acolher essa sua diversidade, para acolher esse seu desejo, para acolher essa sua identidade, né? E o que eu fico pensando diariamente é isso, assim, isso realmente anda me incomodando, que é como construir uma clínica que não construa monstros, que a gente não crie novos monstros, que não encontram seu espaço de escuta, seu espaço de acolhimento, seu espaço de pertencimento, né? Como criar uma clínica que inclua essa diversidade dentro de uma psicologia analítica, né? Porque não vamos esquecer que a gente, como analista, a gente não está lá para fazer terapia, não está lá para tratar ninguém, a gente está lá para fazer uma análise. E é disso que a gente precisa das nossas ferramentas, né? Como fazer essa análise dentro dessa abordagem junguiana com essas novas perspectivas, né? Dentro dessa perspectiva realmente pós-moderna, né? Se desvencilhar dessas ferramentas iluministas. Esse é o primeiro assunto. O segundo assunto eu não vou falar, eu só vou deixar vocês falarem, mas eu queria só dizer qual é o segundo assunto que eu gostaria, que tem a ver com a questão do desejo masculino. Também é uma questão prática clínica minha também, que eu vejo muito no consultório, este olhar de desejo masculino sobre minhas pacientes femininas. Quer dizer, por que até hoje mulheres emancipadas, independentes, conscientes, ainda são raptadas por esse desejo masculino? E o que fazer a partir disso, né? Essas mulheres ficam refém desse desejo, levando a uma questão da violência, levando a uma questão narcísica, eu acho que a Carmen também pode falar disso, este olhar masculino sobre essa mulher, né? Que ainda hoje eu vejo mulheres sendo vítimas disso. Mas eu queria abrir aqui para eles falarem, eu só queria fazer essa introdução para vocês, para a gente começar a conversa aqui. Eu até pensei, né, a gente estava combinando, né, a gente conversando, né, isso, mas a partir dessa coisa da qual que trouxe, né, assim, me fez pensar um monte de coisa, né. Quando você está falando da parte pós-junguiana, da parte pós-moderna, do Jung, né, o que me veio também foi assim, a própria noção de individuação, né, porque eu acho que a própria noção de individuação, ao longo da obra, ela muda 4 vezes, né, e eu acho que isso é pouco marcado, assim, então, o que eu vou pensando é assim, como é que a gente vai distinguindo uma individuação aristotélica, né, aquele se tornar idêntico a si mesmo, parece que esse idêntico a si mesmo reproduz uma identidade, assim, né, reforça uma identidade, né. Uma coisa que eu acho que vai se tornando depois o conceito de individuação, que é essa produção de constantes diferenciações, né, então se a gente pegar até no próprio símbolos da transformação, acho que já tinha ali ou a essência disso mesmo, né, se a gente pode falar assim, que é
esse movimento constante de regressão e progressão da libido, né? Você está ali muito adaptado, de repente, esse que chega à roda viva carrega a roseira para lá, né? Ou algo interno deixa de fazer sentido, ou um fato da vida vem e te leva para um outro lugar, né? Assim, então, nesse momento, né, eu gosto muito quando a Meirelles fala, né, da individuação, quando ela vai trazendo essa noção de que você perde a forma, você perde um jeito de estar no mundo, né? Você se deforma para depois se reformar, né? Achar uma outra forma, mas muito em contato com aquela flechinha de Eros que aponta para uma direção e você segue, né? E ali tem consciência para se fazer, né? Do jeito que o humaniano pensando, assim. Então, eu fico pensando que isso já é um pós-moderno, né? Assim, na obra do Jung, se a gente olhar para a individuação assim, né? E nesse sentido, na nossa discussão, né, o que eu tenho muito pensado é como é que a gente pode imaginar uma individuação assim se a gente parte de identidades prontas, né? Assim, quando a Cláudia fala do monstro, né? Assim, como é que a gente pode ressignificar esse monstro, inclusive, né? Recuperando o que o Daniel Iago tem falado muito dessa luminosidade desse monstro, né? Esse monstro como aquilo que desinstitui o instituído, né? Assim, então, estou pensando muito nessa identidade, principalmente da mulher, né? Então, a gente estava conversando aqui entre nós sobre não sei se vocês têm conhecimento disso, as ondas do feminismo, os momentos que o feminismo toma, né? Nem acho que é o melhor jeito de falar do feminismo, mas acho que é didático nesse sentido, né? Porque o que eu vou pensando é muito assim, se a gente pensar em individuação como esse jeito de você, o seu jeito singular de estar no coletivo, é um jeito singular, porém você precisa estar no coletivo de alguma forma, né? Assim, porque senão vira individualidade, é individualismo, é outra coisa, né? Não é individuação. Então, como é que eu posso achar o meu jeito se a gente tem as formas postas do que é ser mulher, né? Então, desde o começo ali, né? Você pega o que é ser mulher nos anos 40 e hoje é outra coisa, né? Assim, então, se você for acompanhando as lutas, assim, eu queria muito retomar, Cláudio, quando você fala de Eros e Logos, a questão ali do lado grega, desde o começo da divisão das sociedades, quando a gente falava em oikos e polis, né? Assim, quem que ficava em cada espaço, quem ocupava em cada espaço, né? Então, a mulher que ficava em casa, o homem que ia para a polis. Quem ia para a polis? O homem cidadão, não escravo, né, não escravizado, enfim. Então, esse cara ocupava o espaço da política, de fazer política, de pensar o coletivo, de estar na polis. Por quê? Porque ele era o sujeito que detinha discurso sobre si, né? E depois disso, o que ele vai fazer essa era a vida relevante, né? Que eu acho que depois a gente pode conectar isso até na discussão, né, do desejo masculino. Porque desde então, quem está ali na casa? Os escravos, as mulheres, falo escravos não escravizados por causa da época, né? Assim, os escravos, as mulheres, as crianças, que eram débeis, né? Que não detinham logos, que não detinham discurso sobre si. Essas pessoas eles atrelavam ao que eles chamavam de zoé, que era um tipo de vida animalizada, né? Mas para ter uma consciência animal, assim. E essas pessoas davam um contorno à vida principal da polis, né? Que era a do homem, né? Então, desde lá, como é que isso foi evoluindo, né? Quando a mulher vai na primeira onda do feminismo e pede pelos direitos, a questão sufragista, então ela quer ter direito nessa polis, ela quer circular nessa polis, né? Assim, então, você já vai aí ter uma mudança, né? Aí a segunda onda que vai pensar, olha, como é que essa opressão se dá, né? Assim, então, aí a Simone de Beauvoir vai lá no segundo sexo, né? E vai dizer, olha só, a mulher é constituída socialmente, a gente é moldada como um outro subalterno do homem, né? Então, de novo, vai nomeando isso, como é que essas práticas de subalternização vão acontecendo, né? Assim, agora, pensem só, né? Se a gente normatiza o destino da mulher como, bom, então tá bom, é aquela que vai casar, ter filhos, ela vai se realizar, né? Assim, essa mulher, né, que a Maria Fonsina tem um livro ótimo, que é Mulheres no Juqueri, né? Onde ela vai catalogando lá, vai pegando os prontuários do Juqueri, na época, né? Mais de 80% das mulheres que ali estavam internadas eram mulheres que tinham amantes, que não queriam casar, que queriam ir para a faculdade, né? Que eram lésbicas, né? Então, vão vendo o tipo de violência que vai se produzindo, porque a individuação possível para você, mulher, ali nos anos 40, é isso aí, né? Assim, então, se você tem se a sua singularidade não pede por uma maternagem, mas pede por um estudo, pede por uma vida intelectual, né? O que acontece, né? Isso me preocupa muito, porque na essencialização que você tinha dito, né, o que me preocupa muito bom, então você tem essas categorias, e eu acho que a psicologia analítica tem todo dar uma resposta a essa questão do gênero, generificando logo de cara o inconsciente, né, assim,
E nunca foi feito, agora nunca foi feito até os dias de hoje, né? Assim, agora acho que a gente tem feito muito isso, estamos aqui fazendo isso hoje, mas nunca foi conversado com os estudos sociais, né? Os estudos do meio social, a partir da década de 70, principalmente, estavam bombando, né? E esse diálogo não era feito, né? Então, ficou posto mulher, eros, homem, logos, né? Assim, ânima, ânimos, e isso... E bombando os estudos sociais em termos de individuações possíveis. De outras No Brasil, acho que mais atrasado ainda. Mas, nossa, A gente vê textos de pessoas de fora de 1970, sim. falando sobre a questão de ânimo e ânimos. Aqui no Brasil, pelo que eu saiba, não se falava muito. Né? Não, total. Então, se essa questão nos falava muito, imagina esses feminismos de terceira onda, quando você vai para o feminismo lésbico, feminismo negro, né, andando mais para frente, que a gente vai trazer a questão decolonial. Né? Então, assim, quantas formas de ser mulher? Né? Assim, como é que a gente pode ir pensando um feminismo que vai operando numa base que é plural e múltipla, né? Assim, e que não é fixa, né? Que a gente vai trabalhando não a partir da categoria instituída, mas ouvindo, né, nos nossos consultórios, principalmente, as individuações, né? Assim, quando a gente vai entendendo aquilo e vai se deixando penetrar e transformar nas nossas teorias, né? Porque o que me preocupa muito é, se a gente mantém isso, como é que a gente escuta? Porque a gente não tem nem elementos de escuta. Se uma pessoa trans chega ali, né, e a gente já vê, já monstrifica, né, assim, como é que se escuta? A gente tem elementos de escuta, né? Porque acho que por muito tempo, acho que quando eu escrevi lá o livro, Me Imaginando, né, na época estava muito atravessada por uma questão que ficou muito comum, que era, escuta, oi, você tem um analista preto para me indicar? Eu achava ótimo que pessoas estavam procurando analistas pretos, porém o que eu pensava é, por que essa demanda? Onde que a nossa escuta está falhando? Porque essas pessoas não se sentem escutadas, né? Assim, e aí você vai se entendendo como alguém também racializado, alguém generificado, né? Assim, e essa autocrítica é isso que eu queria trazer para a nossa discussão também, né? O quanto a gente não só olhar o outro como o outro, mas a gente se vê como alguém também, né? Racializado, alguém generificado, alguém... e principalmente dentro de um regime, né? Assim, que aí acho que é importante, né, cis heteronormativo, que distribui, né, lugares, funções, jeitos de viver, né, e que outros jeitos a gente deixa de fora quando a gente está ouvindo a luz disso tudo. Né? Então, é muito importante, ao meu ver, né, essa fricção, não é só com os estudos, é com a vida, na verdade, né, com a vida que está se movendo e com os estudos que são produzidos a partir disso, né? Assim, que quando a gente descreve individuações, quando a gente consegue ouvir pessoas dizendo das demandas dela, o quanto que isso vai desgastando e alargando, né? Um conceito que uma identidade mulher, né? Assim, isso não existe desde sempre, né? Assim, isso é situado historicamente, geograficamente, que eu acho que é uma das questões mais atuais do feminismo, né? Assim, a gente ouvir a coisa... Então, não sei, eu queria trazer isso e não vou me alargar mais muito nisso, porque, né, acho que também vamos conversando aí, mas depois a gente entra no outro, que também adoro. Eu vou pegar o gancho, né, na fala da Lili. Eu acho importante, quando a gente pensa, né, em espaços como esse, as tensões. Né? A gente vive um ambiente tensionado, principalmente quando a gente pensa nesse conceito estruturado de lugar de fala que é extremamente importante, mas ao mesmo tempo extremamente criador de tensões. Né? Então, como pode eu, aqui dentro de todos os meus privilégios constituintes e originais, estar numa mesa com 3 mulheres incríveis para debater feminismo? Acho que isso é o primeiro ponto de tensionamento. E aí, quando a Carmen fala sobre a individuação, essa individuação ela nasce a partir de um molde. Né? E esse molde europeu, heterocis normativo, ele não se, além de se compreender como superior, né, ele se vê como a norma. Então, essa individuação ela precisa acontecer a partir de algumas heranças. Né? Esse conceito de herança eu acho fundamental para a gente entender que as mulheres vão carregar uma herança arquetípica, nas quais elas vão obrigatoriamente, para seguir o seu caminho de individuação, elas vão ter que cumprir o que essa herança propõe. E os homens,
na sua contraparte, nós temos uma herança patriarcal, que é uma herança não muito satisfatória de se receber, né? Mas ao mesmo tempo a gente vai, mesmo Jung no seu tempo, tentando de alguma forma na sua obra não encerrar nenhum conceito, justamente para que ele pudesse ser desafiado, essa herança ela se reflete nos aspectos que ele mesmo define, no inconsciente. Essa herança ela vaza por nós, né? Então, quando a gente vai pensar no processo de individuação, esse tornar-se si mesmo, né? Esse si mesmo, ele existe em um molde, né? Então, quando se pensa, por exemplo, em mulheres, em pessoas pretas, em corpos dissidentes, como pensar num processo de individuação se quando eles olham para si mesmos, eles não encontram uma figura de individuação possível? Porque a figura de individuação que estava proposta é completamente impossível de ser reproduzida e acessada. E aí acho que o nosso papel hoje é justamente entender que a individuação, pensando no conceito de alteridade, é justamente tornar-se, né, si mesmo, porém entendendo que você precisa tornar-se si mesmo em relação ao outro. Encontrar esse outro dentro de si mesmo. E esse outro ele tem raça, cor e gênero. Então, como que eu posso acreditar num conceito de individuação para mim se eu não consigo integrar no meu processo esse outro que até então não podia existir, era marginalizado, era completamente subalternizado. Então não existe, né, acho que até mesmo para o Jung faltou individuação, porque no processo dele ainda não foi possível encontrar esse outro de uma forma concreta, de uma forma palpável. E nós aqui, né, vocês na clínica, nós na clínica, precisamos propor que esse outro seja acessado, né? A gente vai ainda entender nos nossos espaços, né, de saber, não tem outro aqui, né? Tem o outro do gênero, mas a gente não encontra o outro da cor. Nos nossos espaços ainda é muito difícil integrar. Então, a alteridade é esse convite também para essa integração interna, mas para que os espaços sejam coletivizados. Eu vou até pegar os ganchos para a gente poder entender um pouquinho. Eu queria falar um pouco do meu trabalho, né? Eu sou trainee da SPPA, então eu não falo com tanta propriedade sobre a teoria junguiana, mas eu entrei na sociedade buscando um espaço para discutir essas questões da mulher, do lugar que ela ocupa, a partir da minha experiência, né? Eu trabalho há 15 anos com violência doméstica. 80% da minha clínica são mulheres que sofreram violência. E a partir em paralelo com isso, fiz muitos projetos em ONGs, né? E fui estudar esse fenômeno da violência, né? Encontrei um caminho que foi a construção desse lugar que essa mulher ocupa, né? Ter estabelecido esse papel que essa mulher tem que cumprir. E aí eu ressalto até assim, o papel de manter o casamento, da maternidade, de estar respondendo a esse homem dentro desse contexto da sociedade. Essas mulheres que vieram para mim, elas não vieram porque em algum momento elas pararam para pensar, falaram, não quero mais viver essa vida, vou numa clínica para entender por que eu estou vivendo. Não. Elas chegaram no meu consultório porque elas sofreram a violência e não estavam entendendo por que elas estavam sofrendo essa violência. Porque para elas estavam cumprindo o papel estabelecido para elas, né? E aí a primeira pergunta que vem para mim assim, é como essa mulher vai entender o que é um processo de individuação.
porque não é essa a questão dela, né? A questão dela no consultório é essa coisa assim, eu sou esposa, sou mãe e assim mesmo sou maltratada por esse homem. Ela não está querendo perguntar a si mesmo por que ela fez essa escolha, até porque a maioria das mulheres chegam para mim e falam assim, o que eu faço hoje é o que a minha mãe fez, é o que a minha avó fez. Né? Então, essa coisa do inconsciente coletivo, dessa coisa arquetípica, é uma coisa muito forte. Né? Mas por que hoje a gente discute tanto, até se a gente prestar atenção, a mídia hoje está trazendo muito esses números do feminicídio, do estupro, que é uma coisa que vem aumentando, né? Embora a gente esteja trabalhando há muito tempo com a questão da violência, de uma forma mais formal, oficializada, eu fico pensando assim, como a gente pode estar discutindo esse papel que essa mulher ainda vive no mundo contemporâneo, quando a gente começa a ver que a função está desconstruída. Né? A sociedade ela é estruturada, ela é formalmente estruturada através, primeiro, da lei. Né? Então, há 40, 50 anos atrás, não se falava de casamento homossexual, nem de uma família constituída de uma pessoa e um filho. E hoje a gente tem isso autorizado. Né? A partir disso, então, vem um conflito, porque eu estou lá naquela família tradicional, né? Tenho a possibilidade de viver uma outra estrutura de vida, mas, de alguma forma, isso ainda não consegue se dar, que vem o comportamento do homem de uma forma machista e bem autoritária, dizendo, não, eu não autorizo você a viver isso. Né? Então, eu acho que a teoria analítica, ela abre espaço para a gente discutir essa questão. Né? Uma pergunta que vem muito para mim é assim, como é que é a ânima desse homem que mata, que bate, né? Como é que a gente pode estar olhando isso? Né? A gente quase não encontra essa discussão no mundo psíquico, dessa mulher que vive esse mundo, esse casamento estruturado dessa forma, né? E não consegue sair porque ela nem tem essa consciência de que ela é um sujeito que pode fazer escolhas, né? Dentro dessa estrutura social em que ela foi colocada. Né? Essa é uma questão que eu acho muito importante. Por isso que um aspecto da psicologia analítica que para mim é muito importante é que hoje se discute nesse meio a questão cultural, o quanto ela é definitiva nisso também. E que não dá para a gente olhar só o psi da mulher e não colocar ela nessa estrutura cultural e social que ela vive. Então, eu acho que... E aí, eu ainda hoje estou ousando, né, a olhar para esse homem. Né? Porque nesse mundo contemporâneo que a gente está vivendo, eu percebo que esse homem, lá do patriarcal, machista, ele não sabe o que fazer hoje. Né? Então, ele está totalmente sem lugar. E se a gente não discute isso, não dá para discutir a questão da violência na mulher. Né? A gente precisa de sair desse mundo do setting terapêutico e olhar essa mulher nesse mundo social maior para poder realmente entender e poder possibilitar esse processo de individuação. Né? Normalmente, as mulheres que eu atendo, elas levam de 2 a 3 anos para começar a falar assim, eu,
eu não quero mais isso, ou por que eu escolhi isso, né? Então eu entendo que quando ela começa a falar ela está inaugurando o processo individual dela, mas ela leva um tempo para se dar conta disso. Eu acho que a gente precisa de olhar, discutir, conversar, escrever e fazer isso que a gente está fazendo aqui para poder entender melhor isso. Posso? Quando você falou assim, bom, como é a ânima deste homem, eu entendo assim, bom, a ânima deste homem, vou falar de um jeito meio chulo, mas assim, é um componente deste grande sopão que é a dinâmica patriarcal, né? Ele está inserido nessa dinâmica patriarcal, assim como todos nós estamos, né? Que estabelece regras, que estabelece diferenças, que estabelece hierarquias. Ele foi educado, criado dentro dessa dinâmica patriarcal. E eu concordo com você, quer dizer, assim, o movimento feminista ele é um movimento de uma mudança da dinâmica patriarcal, não querer direitos iguais, não. A gente tem que mudar essa dinâmica patriarcal, mudar o sopão, né? Mudar a qualidade dessa cultura em que a gente está imerso. Acho que o caminho é muito esse, né? Mudar a dinâmica como um todo. Super concordo. Por outro lado, é isso que você está falando aí também, quer dizer, bom, a gente tem que mudar um todo, mas tem características individuais também, né? Eu fico pensando um pouco, é isso que eu falei para vocês aqui no começo. Quer dizer, tem mulheres lá no meu consultório que eu vejo que são super inseridas dentro de um movimento de emancipação feminista, independente, CEOs, super poderosas e que ainda são vítimas de abuso, vítimas desse olhar narcísico que capta e aprisiona. Então, assim, eu sinto que é um trabalho em mão dupla. Eu acho que é um trabalho dentro do complexo cultural de misoginia, dentro desse complexo patriarcal, ao mesmo tempo que eu acho que tem um trabalho miudinho. E aí eu acho que a nossa importância dentro do consultório, né? Tem um trabalho miudinho a ser feito, né, no pequeno. Acho que ele tem que acontecer em paralelo, porque senão é isso. Eu acho que a psique passa... Eu falei isso na palestra do feminismo lá que a gente fez no Freedom, que é um pouco isso. Eu acho que às vezes a psique passa a rasteira na ideia, na ideologia. Né? Você pode racionalmente ou ideologicamente estar muito inserido, mas o seu inconsciente, como já dizia Jung, é danado. Ele te passa a rasteira. E eu acho que tem que ser um trabalho em mão dupla mesmo, né? Dentro do complexo individual e dentro do complexo cultural. É uma coisa conversando com a outra o tempo inteiro, né? Um exemplo que a gente pode trazer aqui, assim, ao longo secular isso, a função da mulher é a procriação, né? E o suporte, né, da vida. Foi dito que, né? Agora, no mundo contemporâneo, a mulher tem essa escolha de não ser mãe. Exato. Mas ela ainda continua sendo muito massacrada quando ela faz essa escolha. Né? É como se assim, esses movimentos ainda são como se a gente estivesse indo contra a maré, né? Contra a natureza. Né? É isso que a gente precisa de estar o tempo todo lembrando. Não, eu posso. Né? Mas vem uma culpa muito grande porque não estou exercendo a função maior que é procriar, ser mãe e tudo mais. Além de culpa, o que eu vejo no consultório também vem esvaziamento. Se eu não sou isso, quem eu sou? E assim, profissionais liberais, é muito louco. E nesse sentido, né, eu tenho pensado muito assim, desde o começo tem uma intervenção nossa, assim, né, porque na entrevista inicial, assim, acho que eu falei para você outro dia, eu tenho adotado muito uma coisa que a gente pergunta, né, o pai, a mãe, o casamento, né, eu tenho perguntado muito assim, quem são seus amigos, né, assim, as suas amigas, que tipo de atividade vocês fazem? Você tem uma implicação política? Como é que é a tua relação com a cidade? Sim. Porque aí você vai puxando essa pessoa para outras identidades. Exato, tipo, e é muito engraçado, porque quando eu pergunto, o que eu vejo ainda é uma... né? Assim, como se essa pergunta fosse... Todo mundo supostamente deveria ter amigos, né? Assim, mas como se isso não fizesse parte dessa anamnese inicial, assim,
a sua vida, né? A pai, a mãe, aí o relacionamento amoroso, né? Mas assim, um hobby, um engajamento político, como é que é a tua vida com o corpo, esportes, não sei, né? Trabalhar a multiplicidade. Da né? identidade, Exato. né? De uma identidade que não fica referida só ao homem. Exato, do estar na vida, né? De múltiplas formas, né? A maternidade é uma delas, né? É como se você fosse apresentando um repertório imaginativo que até então estava inconsciente. Né? Exato. Eu gosto muito de pensar sobre a dinâmica do desejo, né? E o quanto que desejo e escolha são coisas totalmente diferentes. Uhum. Né? A gente vai sendo, a gente vai se conformando a entender que algumas coisas foram feitas por escolhas. Então acho que quando a Lélia fala, por que eu escolhi ficar com esse homem? Será que escolheu mesmo? Será que a ideia inicial de se unir com alguém, ela parte de uma escolha concreta, de uma escolha elaborada, ou ela é o cumprimento de algo que faz parte dessa herança maldita? Né? Então é muito difícil da gente propor para que alguém entenda as próprias violências que vem sendo submetido se ela não consegue acessar o desejo. Então acho que eu gosto sempre de, quando eu dou uma aula, eu faço esse recorte, né? O Jung, ele vem de um lugar, né? Ele, assim como eu, ele é médico psiquiatra, né? E ele entra na psicologia. E aí eu vejo muito esse recorte. É como se a psicologia fosse uma mulher e a psiquiatria fosse um homem. Sabe? E aí a gente... Eros versus logos. E aí a gente vai percebendo o quanto que isso também já é um desafio, mas aí a gente percebe o oposto, o quanto que poucos homens se interessam pela psicologia. Basta a gente ver aqui, né? Quantos colegas homens a gente tem presente. Pouquíssimos, né? Parabéns aos que estão, né? É sempre um convite. Ao passo que quando a gente vai num congresso de psiquiatria, é muito, assim, é o oposto, a gente vê poucas mulheres. Então, ainda há essas fricções sobre o que é possível desejar, o que é possível ver para a gente. Eu acho que tem um salto, né? Eu acho que quando a gente, até mesmo lá na sociedade, né? Quantos psiquiatras a gente tem ainda dentro da psicologia analítica, tudo, mesmo que ela tenha surgido então, a gente vai fazendo essa diferenciação. E eu tenho, né, ele me acompanha, eu tenho trabalhado muito sobre o aspecto do conceito da vergonha, tá? Entender o conceito da vergonha e perceber o caminho que ela faz até chegar no orgulho. Né? Então, os elementos que a gente tem achatados, né, pelo patriarcado, eles nos causam vergonha. Então, uma mulher, ela aprende, ela é socializada a se envergonhar. Então ela tem que sentar de fechada, ela não pode mastigar a boca aberta, ao passo que isso o rapaz é completamente autorizado. Pelo contrário, ele se espalha nos espaços, né? Então se você for no metrô, sempre vai ter um homem assim e uma mulher assim, né? Então isso é uma dor constante, né? Então, quando eu penso no tema da violência, né, todas essas conquistas que a gente tem no século XIX, século XX, né, no final do século XIX, século XX, a gente vai tendo conquistas que vão sendo a partir de pessoas que se olham, identificam que esse eu não precisa ser igual ao outro e que o fato de ser diferente não o diminui. E a cada passo que essa pessoa sai da vergonha e vem para o orgulho, esse orgulho projeta a sombra de alguém que não consegue se encontrar. Né? E esses homens, nós, né, nada mais somos do que existências que têm dificuldade de se encontrar. Então, olham no outro, aquela parte que falta, e principalmente se ela é expressada com orgulho e com potência, ela precisa ser retirada da minha frente, porque é como se aquilo me deformasse, né? Então isso vai ter outras esferas, né? Então quando a gente pensa na questão racial, né? Se a gente vai falar de sistema de cotas, é como se estivesse sendo tirado algo que eu não tenho acesso ainda, mas que porventura aquilo está destinado para mim, e aí estão deixando para outra pessoa. Só que eu ainda não tive acesso àquilo, mas eu acredito que aquilo é meu por direito.
com o feminismo a gente vai entendendo a mesma coisa. Quando se fala a palavra feminismo, a maioria dos homens fazem igual gato, né? E algumas mulheres foram também doutrinadas a receber isso como algo que deforma. Então, a gente precisa fazer essa fricção e a gente vai ter que desafiar estar nesses espaços para que a gente se sinta deformado, né, com essas coisas que nos atravessam no nosso processo de individuação, mas assim como a gente não vai ter que devolver. Quando é deformado e algo volta, a gente vai ter que aceitar ser deformado por mulheres, por homens homoafetivos, por mulheres homoafetivas, por pessoas trans, por pessoas pretas. A gente vai ter que se colocar no lugar de aceitar a deformidade, até que isso inaugure um novo jeito de ser. Né? Acho que isso é algo que fica ventilando. Né? Eu gosto de trazer o mito do Pan, né? Que é essa figura, né? Filho de Hermes, com uma ninfa, e que assume uma forma que para o humano é abominável. Né? Então, é metade humano, metade bode, né? Tem uma sexualidade extremamente lasciva. Então, quando a mãe vê aquele ser, ela berra, né? ela rejeita. Então, ele é levado, e já no Olimpo ele é celebrado, porque ele recebe o nome de Pan, porque ele é tudo. Ele tem tudo. Então, quando a gente encontra o todo, nós humanos, né, dentro dessa nossa consciência, a consciência rejeita, e se a gente for pegar, né, a ideia de Olimpo como esse self, como essa coisa maior, ela celebra. Né? E eu gosto de fazer essa analogia. Né? O quanto que quando a gente percebe pessoas que integram em si alguma totalidade, por exemplo, as mulheres trans integram, os homens trans integram em si tudo. Tem masculino, tem feminino, tem tudo ali. A gente ainda grita de pânico, né? E daí vem a palavra, né? A gente ainda grita de pânico. A gente, quando vê um juiz negro, quando a gente tem pânico, porque ainda não integramos isso na nossa consciência. Essa diferença. Eu fiquei pensando, a própria imagem de Dionísio, falou de a própria imagem de Dionísio é muito rica nesse sentido. É uma fragmentação e ao mesmo tempo é essa coisa da multiplicidade que se fragmenta e volta. Policêntrica. Exato. E com Eros, né? E estou pensando como isso se opõe, né, a uma ideia do patriarcado, porque eu estou pensando, você tem lá necessariamente identidades que são hierárquicas e confrontativas, você precisa sempre fazer isso, né, no patriarcado, assim. Aí eu fiquei pensando em duas polaridades, não, duas características, né, eu fiquei pensando assim, na ideia dessas mulheres que existem em relação a homens, né, quase todas, então, que é quanto, eu penso na primeira geração das junguianas ali, as mulheres junguianas, né? Eu fico pensando, se você pensar que a gente vem ali daquele regime demorado dentro da casa, dentro do oikos, né? Assim, de repente é uma promoção você ser prótese erótica de alguém, né? Porque essas mulheres viram a ânima, né? Assim, a ânima do Jung, né? Assim, acho que tinham até um orgulho, elas não tinham questão com isso, né? Eu estudei muito a Toni Wolff, né? Enfim, ela até fala, no diário dela tem momentos onde ela fala assim, olha, ele precisava realizar a ânima, então ele me introjetou e fez de mim a sua ânima, né? Eu tenho um efeito, mas eu não tenho substância, né? Isso como uma queixa, É uma projeção, né? Então, virar uma ânima de alguém, né? Virar alguém que dá sentido emocional, dá sentido de sentido, de repente vira uma coisa incrível, né? Assim, uma promoção, eu brinco, assim. E eu junto isso com o que está acontecendo hoje, né, quando as mulheres... Ontem mesmo eu publiquei um artigo do New York Times, né, que falava de um heterofatalismo, que era as mulheres na relação com os homens, cada vez mais, dizendo, puta, que saco, eu tô de saco cheio, tá muito mais interessante ficar entre amigos, entre mulheres, porque, cara, vai dar merda mais cedo ou mais tarde, né, assim. E o quanto que isso, eu fiquei pensando ontem numa coisa que era esse saco cheio, né, tudo bem, precisa ser falado, discutido, mas tem um telos nisso, né, assim, porque o que eu fico pensando, e aí vou para um outro tema que me é muito caro, que é a não monogamia, que a gente fala bastante, né, não como ter 1, 2 ou 3 ou 10 pessoas, não é essa a questão, né, é essa sociedade que é toda calcada no modelo casal centrado, né,
onde o casal é a reserva ecológica de intimidade num mundo que está cada vez mais bruto, né? Então, a intimidade ali naquele casal de dois, né? Assim, então, eu fico pensando assim, não tem um telos nisso, ai, que bom, por um lado, que a gente está de saco cheio, né? Porque, quem sabe, isso faz um deslocamento de energia para outros aspectos da vida, né? E não é um discurso ressentido contra o amor, é o contrário. Eu acho que exato, é uma coisa de tornar mais digno, um pouco mais ecológico, assim, E né? menos econômico. Exato. Porque existe uma dinâmica capitalista na política da monogamia. Exato, Acho que a gente exato. Então, fiquei pensando muito nesse lugar da prótese versus esse lugar, né? Você falou, fiquei pensando um pouco essa coisa, né, que é quase uma promoção ser a anima eleita, né? Eu acho que isso Pegadinha, mas é uma super pegadinha, mas eu acho que é a grande pegadinha do século feminino, entendeu? É você ficar nesse lugar de musa inspiradora, achando que inspirar o outro é a sua tarefa, ao invés de se inspirar, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente vê direto, né? Essas mulheres ânimas. Não tinha aquela frase, atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher? Atrás. Que é uma frase mais idiota. E como ela é vivida. Como é vivida, pois é, porque frase idiota, né? Porque aí eu queria retomar a história do desejo, porque eu estou encanada com isso. Porque realmente anda me incomodando isso do consultório, porque eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando. É muito sedutor ser alvo de desejo do masculino. É muito sedutor, é isso. Se há uma inspiradora de um homem, este homem me captou, este homem me olhou e ele me deseja. E eu sou imediatamente refém desse olhar. Ao invés de me questionar, eu quero este homem, tem percebe? Se desloca da onde o desejo vai para o outro, mas e o meu desejo? Nem olha. A minha tarefa hoje no consultório é muito essa, mas qual é o seu desejo? Você quer este homem? Você só está respondendo ao desejo deste homem sobre você. Um desejo sedutor, e aí eu acho que entra muito em fora do narcísico, porque o que a gente vê é um pouco isso, né? Assim como os filhos são a extensão narcísica dos pais, as mulheres também são a extensão narcísica dos homens, né? Esses homens também fazendo uma projeção narcísica nessas mulheres e elas ficando ali ecoando este homem como ecos e se sentindo realmente num lugar de poder. Ser eco, dando poder, ao invés de ser protagonista, né? Então, isso é uma coisa que tem me perguntado muito, assim, muito, quer dizer, qual é o seu desejo? Ao invés de só ficar ecoando. É um caminho heróico para a mulher fazer essa pergunta, né? Qual que é o meu desejo? Dizem que a grande pegadinha para a Era foi essa, né? Mas, eu, na verdade, o que eu acho que eu estou querendo dizer é o seguinte, que eu acho que é a pegadinha, porque eu acho que esse é o primeiro passo para a violência. É o primeiro passo. Assim, se eu sou sua expressão narcísica, eu sou projeção sua, o seu eco, você pode fazer comigo o que você quiser. E se eu te frustro, você pode me bater. Exatamente. Se eu te frustro, eu frustro esse teu. Então, vamos combinar, é um narcisismo muito primário, muito infantil. Muito infantil. Né? Então, se eu frustro um narcisismo infantil, ele volta em forma de violência. Ele não é amadurecido o suficiente para trabalhar essa frustração. Ele vem em forma de violência. Então, para mim, eu sinto que por isso que eu falo que é um sofão. É um trabalho todo conjunto, né? É um trabalho resgatando esse desejo da mulher, tirando um pouco ela desse lugar de musa inspiradora, né? E ao mesmo tempo, gente, isso a gente vê em empresa. Eu tenho paciente que é CEO de tudo e tem a mesma dinâmica com o chefe, com o companheiro de trabalho. Quer dizer, é uma coisa que vai se repetindo, não é só no ambiente doméstico, né? Em todos os lugares. Então, eu sinto que é um trabalho, assim, mergulho, mas Eu e a Carmen, a gente sempre chega nesse lugar da ânima desse homem, né? Que na realidade essa ânima é uma criança. é uma criança. Essa ânima, ela não se estrutura. Ela não é uma mulher. Ela não é, É um menino. ela não é uma mulher. É uma Não, sim, É forçante. é um menino tempo numa zona de conforto, né? E justamente por convidá-lo para essa ânima infantil, esse narcisismo regride e se comporta de maneira primitiva. Não que crianças sejam inferiores, né? Mas a reação, ela não é Não, estruturada. é o adjetivo. Então, infantil, né?
Quando você pensa, né, na criança que fica com raiva, por não ter, ela se joga no chão, ela bate, ela morde exato. coleguinha. E tem a possibilidade de elaboração da Não frustração. tem. E essa infantilidade, ela fica represada. E todas as reações, elas produzem esse sentimento. Porém, numa estrutura muito ariana, né? muito cheia de guerra, muito cheia de tamanho. Né? Esse homem, ele cresce. E aí, essa violência vai ser proporcional a tudo aquilo que é colecionado. Eu queria até falar um pouquinho, né, então, do meu trabalho sobre o narcisismo, né, assim, porque é um trabalho mais recente que eu falo do ciclo de abuso narcisista, né, e eu achei que não dava para falar disso sem estudar um pouquinho a constituição das masculinidades, né, assim, o que é ser homem, né, bom, ser homem não é nada em si, é basicamente você ser um não mulher e um não gay, né, assim, tudo que é mais da ordem do feminino não pode entrar. Não gay, afeminado. Exato. Exatamente. Ainda vai ter quanto mais próximo do feminino, menos homem. Menos homem. Então assim, é isso que é você ser. Então, quanto menos próximo disso, melhor. Logo, você precisa ter o controle e ter o poder, né? Tá bom. Só que isso, na real, causa um grande vazio, porque qual que é a sua chance de se aproximar de si se você não abarca uma dimensão feminina, se você não vai para o mundo de dentro, né? Assim, então, vira um grande vazio, né? Assim, e aí acho que rola o que eu tenho chamado de um gaslighting louco, né? Por quê? Porque o que acontece aí eu pego lá minha prótese erótica, né? Assim, essa prótese precisa me dar um espelho que vai me dizendo o quanto eu sou bela, né? A madrasta da Branca de Neve, né? A mais linda do reino. Eu preciso de alguém que vá, não é em cima de nada, é em cima do gaslighting, né? Essa pessoa maravilhosa de quem eu quero o desejo. Eu sou muito por se essa pessoa me desejar, olha a importância que o outro tem. Fazendo o quê? Nada. Sim. Necessariamente nada. Né? Só existindo. Esse não abajura ali, né? Enfim. E pior, toda essa minha frustração, então, dessa imagem, ela não é real, porque ela não é construída. Obviamente, não estou falando de nenhum homem individual, né? Estou falando da identidade, assim. O que acontece? Então, essa pessoa precisa ficar dizendo para ela o quanto ela é linda. Agora, obviamente, ela é linda por nada, não é por uma construção, por um embate, um confronto do consciente, né? Então, assim, vai ficando esvaziado. Então, essa frustração que vira e mexe, o espelhinho, ops, escapulhou para lá, também, você, além de ser quem segura meu espelho, vira minha lata de lixo, não é? Se essa imagem narcísica, eu peguei muito mito, né? Porque eu gosto muito daquela imagem, a fonte, né? A fonte de Tésperas, onde Narciso se vê e tal, que é uma imagem linda, perfeita, é fora da vida, ela não é sujada pela vida, né? Então ela é muito mais, quando falar Narciso ama muito a si mesmo, não ama nada, ele não ama ninguém nem ele mesmo, porque ele não ama pessoas, ele ama uma imagem idealizada, que não é ele, que ninguém pode ser isso, né? Então, e que aí eu retomo um pouquinho, que começa ali no mito com o estupro da Liríope, que é a mãe do Narciso, que é uma ninfa, né? Que é estuprada por esse rio, Céfiso, que é o pai, que é um rio que ele penetra onde ele quer, com as suas águas bravias e tal. Ele simplesmente não pede autorização, ele penetra, né? Então, essa ninfa das águas, né? Essa pessoa com pouca consciência de si, a partir de uma visão patriarcal, lógico, né? Que pode ter outras, né? Assim, essa mulher não consegue se anunciar no mundo que é patriarcal, né? Assim, e é estuprada por isso. E é esse ato artificial que produz narcisos e ecos, né? Assim, porque, então, que eu brinco que é um gaslight, porque, olha só, você vai ser incrível porque você vai ser escolhida por essa pessoa incrível, por quê? Né? Assim, você deseja. Sim, porque isso? você só é o alvo do desejo do outro, só isso, né? E se monta uma identidade a partir disso. Só para completar, porque a gente está muito alinhado nessa a questão do mito, né? E como a gente pode reeditar os mitos, né? É muito quando a gente pensa, né? Arquetipicamente nas estruturas mitológicas, né? Então, quando o rio penetra, né? Ele penetra sem autorização, né? Então ele estupra, né? Então a gente edita o mito quando a gente ouve ele por esse viés. Sai daquela coisa de um rio, de água, nossa, né? Assim como os mitos cristãos, né? Então, se a gente pega na mitologia cristã essa base de onde
vem uma mulher casada, vem um terceiro elemento e a penetra. E dali vai sair um ser que vai ser o salvador de tudo. Mas a origem disso é algo que não foi autorizado. Né? Penetra sem autorização e precisa ser glorificado, precisa ser celebrado. Né? Eva, ainda nessa mitologia, né? Ela não é celebrada como alguém que busca consciência. Né? Ela que traz as mazelas para toda a humanidade. Então, se ela é a expressão do mal, ela tem que ser punida. E tem que viver envergonhada. E tem que viver envergonhada. Punida, seja pela lei, né, na hora que a gente pensa toda a misoginia que tem, enfim, que a gente vive no dia a dia, seja pela ciência, né, durante quanto tempo a ciência não patologizou a mulher, né, a psicanálise chamando a mulher de histérica, quer dizer, são todos os grandes desdobramentos, e é isso, né, que leva hoje a um homem achar que você é o mal, você é, ou a bruxa, né, a questão da lei, né, você é a personificação do mal, então você precisa ser punida, você precisa ser castrada, você precisa ser violentada, você precisa ser dominada, porque acho que tem essa coisa da dominação, por isso que é interessante, né, como as imagens do feminino, como elas vão levando, na mitologia grega, gente, é uma vergonha aquilo, eu gosto ainda tal de estupra pra cá, violenta aqui. A punição ainda, na mulher, ela ainda é transferida pelo castigo dos filhos, né? Então, assim, também, sim. É muito forte isso, porque ainda hoje, quando uma mulher dá à luz a uma criança com deficiência, a uma criança autista, a um filho homossexual, a uma filha trans, é como se aquilo ainda fosse uma punição e um defeito original da mulher, né? Então, Eva, quando tem Caim e Abel, ela é castigada com filhos que se odeiam, né? Então, ainda assim vem essa estrutura e a gente carrega isso assim, muito preso dentro dos nossos complexos, tanto individuais quanto culturais, né? Mas isso está na nossa teoria psicológica, né? Assim, eu tô pensando, é normal, assim, a lógica fálica, ela é totalmente admitida como princípio de identidade, né? Você tem todas as possibilidades, mas você tem que ser único perante o todo, né? Assim, então, eu gosto muito do Laplanche, porque ele tem uma frase que ele fala assim, nas coisas de gênero eu cheguei no Laplanche, assim, eu discuti uma surpresa bem boa, porque ele vai falar, você é mais livre quanto mais você puder usufruir da sua passividade constitutiva, no sentido de que você pode ser várias coisas, né, assim, e a gente naturaliza que, então, você vai ser uma, então, o princípio da falicidade, né, como isso é um entre muitos, e que você vai sempre ser aquilo, né, e eu fico pensando assim, quanto isso vai debandando para outras coisas, complexo de Édipo, assim, eu sei que a gente está falando de funções, mas será que a gente pensa em funções mesmo? Porque, então tá bom, vem a mulher, a mãe aí quer casar com a mãe, vai matar o pai, e o pai é aquele que vai levar para a cultura. Por quê? A mãe não é um ser cultural? A mãe não é é natural, a mãe é natural, né? Então, enquanto você tá ali, você tá no inconsciente. Eu sei que a gente tá falando de função outra vez, né? Mas o quanto a gente, quando tá no consultório, faz mesmo essa coisa da mãe? Tem um exemplo do mundo contemporâneo disso, que eu fico horrorizada quando eu vejo. Eu percebi isso na guerra lá de Israel, quando as soldadas foram presas, né? Então foram mulheres treinadas junto com os homens igual, né? Que empunham, atiram, matam. Só que quando elas viram prisioneiras, a primeira coisa que acontece com elas é o estupro. Primeira. A Segato fala muito disso, né? Ela vai dizer para você... Mulheres guerreiras, né? Você comprovar para você desempenhar a sua masculinidade, você precisa necessariamente estuprar, violentar a mulher de alguma forma e que isso seja publicizado, né, perante seus pares homens. É isso que constitui a masculinidade, né? Mesmo que aquela relação tenha acontecido de uma forma romântica, ela vai ser publicizada como algo diferente do que aconteceu. Então, o homem pode, na relação, né, vocês vão, né, se tiver alguém aqui que já fez isso, por favor, se coloque no lugar de apontar o dedo para si, né? Pode ter uma relação romântica na cama, mas na hora de contar para os seus amigos eu comi ela. Ó, a gostosa que eu tô comendo.
nossa, boa demais na cama. E no âmbito íntimo, ele pode ser completamente diferente, pode ser sensível, pode ser porque ele quer conquistá-la e pode. Só que dentro dessa jornada, o estupro acontece quando ele verbaliza isso de uma forma diferente do que como aconteceu. Então ele vai acontecer, né? A gente ainda é socializado sentindo-se melhor quando a gente domina. Sabe o que eu estava pensando? Se a gente não podia também abrir para conversar, Total. perguntas. A gente está aqui tagarelando e vocês, Não, senão a né, gente que vocês perde não queriam o tempo. participar. 40 minutinhos, acho que é bom. Senão a gente fica Podem sem fazer conversar. perguntas direcionadas, a gente vai Exato, também. é. Queria só colocar o que você estava falando sobre a questão da mulher. Eu acho que a mulher ainda, ela sofre o castigo, entre aspas. Uhum. Quando ela é estuprada, ela tem que carregar aquele filho. Então, nas grandes guerras, por exemplo, você vê os soldados fazendo os estupros para deixar sua marca naquela população, para extirpar aquela genética. O processo de escravização do Brasil, né? O processo colonial brasileiro, ele é marcado por sangue e estupro, né, gente? Então, tanto dos povos originários quanto das pessoas traficadas da África, trazidas para cá. Era você tinha, né, Sim. essa ideia, o Gambini fala muito, né, de homens jovens, católicos, que a sombra deles era o sexo, né, e a nudez, eles não tinham aquilo elaborado, então eles atuam sobre essa perspectiva da violência. Eu vou até acrescentar uma coisa que eu acho que era através do estupro, mas também através da sedução. Uhum. Eu acho que assim, a sedução às vezes ela pode virar um grande estupro, porque é isso. Lógico que a mulher não é consciente disso, é por isso que ela vira refém, né? Mas é isso. O quanto que esse desejo do homem colonizador em cima de uma mulher. Eu sei que é um livro muito ultrapassado, mas o Gilberto Freire, no Casa Grande Senzala, fala muito. Ele fala muito disso, assim, o quanto que essa mulher, ela foi erotizada também pelo olhar do colonizador. O quanto tinha ali um casamento feito que aparentemente não era um estupro, mas se a gente parar para pensar, Era claro que também. era. É um estupro da sua cultura, um estupro da sua essência, do que você é. Né? Você trazendo você para a minha vida, trazendo você para os meus valores, né? Impondo isso como hierarquicamente superior. Isso é um estupro, né? Queria fazer só um outro comentário sobre o que você falou, que é quando, eu acho que isso dentro da clínica é importante, quando eu consigo enxergar o outro dentro de mim, né? E quando eu não consigo, a gente poderia falar dessas sombras que a gente vai carregando, né? Que eu não conseguir me identificar com aquele que é diferente de mim de alguma forma. Isso na clínica, gente, é uma armadilha terrível, né? Então, porque acho que essa subdivisão que vai se criando nos dias de hoje, ela reforça isso, né? Então tem o analista que atende população LGBT, o analista, por quê? Porque existem analistas que não estão conseguindo enxergar esse outro em si. E isso é violência, isso também é violento, porque se você recebe uma pessoa no seu consultório, existem vários caminhos que a gente pode ter algumas restrições, mas se você recebe uma pessoa e fala, não, vou te encaminhar para aqui porque esse aqui é especialista em população LGBT, isso é de uma violência, né? Então é muito importante que a gente tenha isso. E até a troca, né? Não tem troca. Você fazia a união de todos esses opostos, porque se você está colocando cada um numa caixinha, numa especialização, você só vai fazer isso e eu só vou fazer aquilo, e eu não preciso lidar com o que está aqui. Exato. Você estava querendo falar? A questão do paradoxo que eu vejo na questão da mulher, a gente vive, parece que você tem que expor o seu desejo, mas quando você expõe o seu desejo, você é criticado pelo homem, porque aí você é a vida. Então a gente vive num paradoxo, né? Você precisa assumir o seu desejo, mas quando você assume, você está errada. Como é que a gente lida com isso? Eu acho que até antes disso uma diversificação, né? Porque até nessa construção assim
você está fazendo, acho que você não necessariamente quer dizer isso, mas assumir o desejo é tida como vagabunda, eu acho que você também está falando do desejo em relação ao homem, né? E o resto do desejo, né? Assim, E as outras pessoas que podem validar o seu desejo, porque que esse desejo ele ainda precisa ser Exato, eu acolhido. ia falar nessa linha. Ele não precisa ser acolhido por um homem para você ter autorização de desejar. Você quer falar? Não, porque eu acho que essa é a grande questão, quer dizer, você ter consciência que você tem um desejo e que você pode ter esse desejo. Porque quando a gente fala um desejo dentro de uma sociedade patriarcal, a gente não está falando só um desejo entre homem e mulher, né? A gente está falando de todas as instituições pai. Né? A menina numa sociedade patriarcal, ela começa querendo desejar este outro diferente de mim, que é o pai, né? Porque é isso, o pai é aquele que sai, o pai é aquele que detém uma sabedoria, né? Então tem um desejo por esse outro pai. E esse desejo vai sendo projetado em todas as outras instituições patriarcais. Vai virar um chefe, vai virar um trabalho que ela vai ter, vai virar um projeto, onde ela vai precisar necessariamente ser reconhecida, ser aprovada, admirada pela sua performance. Quer dizer, não é só o homem que tem que dar o alvará, é toda uma sociedade patriarcal que tem que falar, legal, você pode. Seja através de um trabalho, seja através de relações, né? Por isso que eu volto a falar, assim, eu acho que, acima de tudo, que a gente tem que transformar, e aí a gente falou pouco disso, eu acho que valeria a pena a gente também falar disso, quer dizer, a gente tem que transformar a sociedade patriarcal como um todo, a dinâmica, a perspectiva patriarcal como um todo, e inclusive na relação com os homens. A gente falou pouco dos homens. Eu acho que assim, quer dizer, não são só esses homens que são raptores, né? Mas também os homens que também são vítimas desse mesmo processo. Nossa, eu lembrei agora de um paciente que era muito bom, isso que você está falando nesse sentido, porque ele chegou, porque a demanda era assim, ó, eu vou me tornar um pai, eu quero, e eu queria, era até uma coisa mais genérica, ingênua, assim, eu quero me rever, porque o que meu filho vai herdar, né, assim, era bonitinho. Ah, assim, mas legal, só que no meio disso, o que foi acontecendo? Ele era um cara que trabalhava no mundo corporativo, mas com um perfil diferente, assim, então ele era muito bom, né, na área dele, trabalhava em umas multinacionais, assim, com logística, né, e aí, o chefe falou, acho que você devia mesmo ir para terapia. Veja, o cara estava lá por causa do filho, né? Você devia mesmo, por quê? Porque você não tem ambição. O que era isso, não tem ambição? Olha o estupro, que era assim, esse cara, ele sempre, ele prezava muito a vida com os amigos ali no condomínio dele, com a esposa, e ele não queria um cargo de ser diretor da América Latina, porque ele ia viajar muito e ele ia ser pai, né? Então ele queria poder ali, com o filho, e daí eu acompanhei... Outra lógica, né? Muito, muito tempo, assim, até era uma época que eu falei, não sei nem se tem a ver isso, mas eu vou colocar, assim, porque eu estava estudando muitos povos bantus, né, assim, então, outra lógica, né, o quanto sua existência importa para a coletividade, né? E até a gente começou a levar isso, assim, porque era uma lógica que não é uma branca capitalista, né, essa aqui, assim, que estupra um cara que, assim, cara, você não tem... Ele tinha uma puta ambição, só que a ambição dele era almoçar com o filho, era levar o filho na escola. Claro. Entende? Mas isso não é ambição. Deixa só ela lá atrás, que ela tá com a mãozinha. Tem ela aqui e ela aqui. Vamos organizar aqui o... Muito na linha do que vocês estão trazendo nessas últimas falas, eu fico pensando esse olhar contemporâneo agora para esses movimentos desse masculino, né? Acho que a gente tem uma crescente conservadora, né? Inclusive entre os mais jovens, que traz um olhar extremamente misógino, né? Então, acho que quando a gente fala de gerações jovens que estão indo por esse caminho, se isso não é resultado desse esvaziamento desse masculino, né? Desse esvaziamento do que é ser homem e do não preenchimento com, então, o que é ser esse homem, né? Então, eu queria ouvir, acho que muito na linha que vocês já estão trazendo, assim, de que preenchimento seria esse e que caminho possível seria, olhando para esse movimento contemporâneo crescente desse conservadorismo jovem? Muito bom, assim, acho que me assusta isso tá acontecendo, mas ao mesmo tempo não me espanta, né? Eu volto para essa dinâmica, né, do que se subtrai de mim quando você se eleva, né? E aí eu vou entendendo que
nessa dinâmica das violências, né, toda vez que alguém virar para mim e falar, você é branco, você é racista. Não, mas espera aí, eu não. Aconteceu isso aqui, eu queria, né? Eu não estou falando de um homem individualmente, eu estou falando, a gente tenta amenizar qualquer forma de gerar desconforto em quem é causador histórico de violência. Uhum. A gente tenta amortecer isso. E esse processo de amortecimento faz com que quem está muito confortável com a violência estruture formas de passar isso para frente, né? Então, eu trago esse exemplo sempre, a gente adora. O que acontece na dinâmica conservadora e na dinâmica progressista, né? Pessoas de linha conservadora estão voltando a ter 10 filhos, enquanto pessoas de origem progressista não têm filhos. Vocês conseguem entender o projeto? É um projeto narcísico, né? Deixa eu continuar nesse mundo. Eu coloco mais 10 pessoas, né? Agora tem vários movimentos, né? Que não usa nenhuma forma. O Elon Musk, né? Falou, eu vou pôr uma mulher em cada ilha e eu vou fertilizar todas. Meu Deus! É uma coisa egóica, narcísica, quase de Zeus, total. né? Zeus era quem... Então, fertilizava você todos. perceber que é isso, se você vai ter 10 que vai estar ali dentro de uma doutrina, que vai estar seguindo dogmas, se um sair a tangente, a gente está com sorte, entende? Então tem um pouco dessa salva que é geracional e que tem a ver com os movimentos da época, mas muito porque a gente ainda teme causar dor em quem originalmente causou dores. Então a gente ainda, quando vai falar do branco racista, a gente, mas não é todo mundo. A gente vai falar do homem homofóbico, a gente ainda quer proteger porque a gente não quer sentir dor, né? Então se a gente não está sentindo, alguém vai estar sentindo a dor, que não seja eu, né? Mas eu acho que falta um espaço para o homem ser trabalhado mesmo. Eu acho que essa pergunta dela... Eu acho que existe, assim, só que eu acho que tem uma coisa antes. Essas masculinidades plurais precisam aflorar, né? Agora, outras formas de ser homem precisa aflorar, né? Nunca teve espaço, né? Essas outras formas de ser homem. O único homem que prevalece na sociedade é aquele que sai correndo a 100 por hora, que resolve as coisas na base do grito. Sobe a montanha. Exatamente. Os outros homens, esse do exemplo do seu, não tem espaço também dentro do próprio mundo masculino. Ele acaba sendo... Nem do feminino também. Que você acabou de dizer. Por mais que você tenha mudado, o que você quer é aquele homem que sobe. Aquele homem, exatamente. É o mito do herói, né? A gente vive sob o mito do herói. A sociedade capitalista patriarcal, eu acho que o mito fundante é o mito do herói, né? Você tem que combater o tempo inteiro, você tem que combater seus dragões, você tem que combater seus monstros, né? Tem sempre a afronta, tem sempre esse eu e outro. O mito do herói trabalha com dualidade, né? Sou eu e o outro, né? E eu tenho que de alguma forma vencer, né? Eu tenho que de alguma forma chegar no alto da montanha. Eu sou de uma época, deve ter gente aqui junto comigo, que a gente tinha propaganda na televisão de Marlboro, Hollywood. Vocês lembram disso? Marlboro, o que era? Marlboro, Hollywood, o que era? Era um homem. Era o homem em cima de um cavalo, então era o homem, não, do Hollywood, eu lembro que eu fumava Hollywood na época. Hollywood era o cara surfando, altas ondas, eram homens. Como é que surfava? Não, e eram homens, imagina, ligado a esporte ainda, né? Você queria falar? Eu queria dizer assim, acho que é tão complexo e tão retroalimentado, porque o que ela trouxe que vocês trazem, né? O que é esse homem? Acho que esse homem também não tem espaço, né? E eu acho que, assim, que tem uma retroalimentação, acho que é um pouco desse homem, um pouco dessa mulher, dentro de cada um de nós, né? Que vai tocando esse patriarcado, que vai fortalecendo esses arquétipos, né? Porque quem cria esses homens são mulheres também, né? Nós somos criadas, mulheres e homens, por homens e mulheres. Então, até quando eu vejo, eu acho que é importante a discussão, mas eu acho que ainda vai muito para caminhos separados. A gente ainda está muito no ânimo e na ânima quando a gente fala no tempo e a gente não pensa que isso é retroalimentado. E eu sou mãe de menina e minha menina já namorou alguns meninos
E quando eu comecei a ter um pouco da escuta desses meninos, assim, é de dar dó. Não há escuta, né? E eles estão perdidos, né? Eles estão perdidos do ponto de vista da sexualidade, do papel deles, do espaço deles. E não é uma defesa a homens ou a mulheres. Eu acho que o mecanismo, gente, tá... Mas eu vou insistir num ponto, porque eu entendo que essas masculinidades, elas não foram pensadas, elas não têm espaços, mas elas ainda aguardam uma mulher para organizar o espaço para elas. Entende, gente? É nesse ponto que eu quero chegar. Então, assim, os movimentos sociais negros, eles não tiveram alguém, não tem espaço. Eles se organizaram e criaram a fricção com os espaços. As mulheres, não veio um homem e pensou, olha, as mulheres estão sem espaço. Elas criaram as diferentes feminilidades. Então, compete a esse homem que se vê dissidente se organizar e encontrar esses pares, dizer, existe essa existência aqui e essa função, porque senão a gente vai colocá-los no lugar de quem vai esperar a mamãezinha, a mulherzinha, para dizer, bonitinho, você é muito sensível, você é diferente dos outros, vem cá. Não, ele quer falar, eu acho ótimo que um homem quer falar, só deixa eu falar uma coisa antes, que é compondo com isso que ele falou, a reportagem do New York Times que eu trouxe de ontem, né, do heterofatalismo ali, ela dá vários exemplos, é uma reportagem de revista, né, não é psicológica, tá? Então, mas ela estava dizendo assim, descrevendo os homens que ela encontrou depois que separou, então que muitos traziam uma fala, assim, já numa pegada mais sensível, de assim, eu fico muito ansioso com isso, eu não estou preparado, eu não sei o que fazer com esse envolvimento, assim, né, então, olha, mas numa pegada de chegar, de falar, né, diferente de tal gosto, né? E aí o que ela vai questionando é muito isso, que é assim, tá bom, meu filho, perdido, né? Que bom que tá perdido. E aí? Porque tá bom. E, então, assim, eu não vou conseguir, porque, amor, né, assim, que mais, sabe, assim, né, então eu acho... O problema é quando alguns tentam resgatar aquela masculinidade do passado, né, que tem todo um movimento em cima, a pergunta dela, exato. Porque o Narciso é isso, né, a chave do Narciso seria sair dessa totalidade, morrer para essa totalidade, porque essa imagem tem que ir pro vazio mesmo para engendrar algo, né. Eu só ia dizer, né, quando você fala do negro que luta pelo espaço dele, a mulher luta pelo espaço dele, o homem não precisa lutar pelo espaço dele. O espaço dele é sentido como roubado, né, porque ele já tinha o espaço, era dele o espaço. E aí o que eu percebo é que não há uma interação entre homem e mulher, né, entre o feminino e o masculino. E aí o homem se sente completamente excluído, a mulher é empoderada, e eu não gosto dessa palavra, uma palavra, né, que afasta o amor, né, o poder não tem amor. Exato. Então você vê o homem completamente afastado, porque a mulher se empoderou, a mulher subjuga esse homem, né, a mulher nesse conceito feminino, e para onde vai o homem? Para heteroafetividade. É lá em outro homem que ele encontra o que a mulher refuta nele, porque aquele homem não presta. Né? Então acho que tudo tem que ser visto também dessa dor masculina, que existe muito forte, né? Só que, por outro lado... Vai precisar doer. Vai precisar doer. Então, assim, claro, só que eu ia dizer, eu acredito que o feminino vai muito para a clínica, o masculino não vai para a clínica. É verdade, é verdade. E aonde a gente coloca isso? A gente poderia colocar na mulher que está com aquele homem, mas aquela mulher que está com aquele homem quer subjugar aquele homem, ela não quer ajudar aquele homem. Então, mas é porque muitas vezes não dá tempo dela ajudar aquele homem, porque acho que só não dá tempo para ela ajudar esse homem, porque ele não ajuda em nada. Não existe espaço para compor com cuidado. Então é um homem que exige o cuidado para suas demandas, só que ele não cuida da casa, ele não cuida dos filhos, ele não cuida da comunidade, ele não cuida de si mesmo. E ele quer um olhar atento para as suas dores. Então, gente, eu entendo que é desconfortável, né? Mas esse desconforto, ele é sentido, a gente não consegue acessar, ele ainda é menor do que qualquer desconforto que a gente é promotor.
porque a gente promove isso. Eu até penso no amor, né, que a Bell Hooks traz, não por acaso uma mulher preta e uma mulher, né, assim, que chega e fala, olha, o amor, ele é ação, né, então ele é aquele empenho, o se empenhar profundamente, aquela dupla ou mais, não sei, né, que tá ali, de um se empenhar profundamente no desenvolvimento profundo do outro. Agora, para isso acontecer, enquanto essas estruturas de opressão colaboram, porque tem sempre alguém que está dando mais, que está se empenhando mais, e essa pessoa que está do lado de cá, né? Como a gente precisa desmontar essas estruturas de poder para achar a potência do encontro amoroso, né? Assim. A pergunta que veio, né, é: aprender a ser homem já perdeu a validade, desaprender já passou da hora, mas sempre é tempo. Qual é o tempo do homem na atualidade, né? Saber ser homem é... Gente, eu vou entendendo que é isso. A gente não aprende a ser homem. É uma condição que ela já é própria, ela já é posta. Ao passo que a mulher, ela vai constituindo esse aprendizado, né? Pra gente, a possibilidade de existir, ela só vai ser desafiada quando a gente recusa as ferramentas das masculinidades. Então, quando a gente expressa sensibilidade na infância, eu estava falando disso ontem, é a coisa mais absurda a gente pensar que quem mais pratica bullying com crianças LGBT são os adultos. São os adultos. Então, a violência se dá também aí. Então, se expressa sensibilidade, se expressa uma orientação sexual diferente, uma identidade, se ele recusa as ferramentas inatas do ser homem, é aí que ele vai ter que aprender alguma coisa. Mas, de resto, as ferramentas estão todas postas. A gente não tem que aprender muita coisa. Não, em algum momento, acho que a gente pode ir, assim, até ir mais longe que isso, né? Faz sentido ainda ser homem, ser mulher? Porque, pelo amor de Deus, né? Eu entendo que politicamente precisa demarcar esses espaços, porque você tem lutas, né? Assim, então... Mas faz sentido as funções, né? Faz sentido, por isso que eu trouxe no início a conversa sobre ânima e ânimos, é um pouco sobre isso. Toda a teoria do Jung foi baseada numa ideia do que é ser homem e do que é ser mulher. Quer dizer, a teoria de individuação é como alicerce da toda a obra do Jung, fala disso, né? Esse equilíbrio do que é ser homem e ser mulher. Faz sentido hoje a gente pensar o que é ser homem e o que é ser mulher? Rita, quer dizer, e aí? Né? Conversando com o Guilherme Terreri e a Rita Von Hunt outro dia, né? Assim, a gente estava falando muito disso, assim, o quanto... acho que precisa ir esgarçando tanto o conceito, enfiando tantas outras coisas nessa possibilidade, até que ele se esgarça história, porque, né, assim, por questão de diferença, porque então mais sensível, não sei o quê. Essa binaridade, ela não faz uma função transcendente, né? Ela não é real. A gente viveu durante muito tempo em cima dessa ilusão, porque isso é uma ilusão. Achar que existe esse binarismo de funções, de individualidades, né? Quer dizer, ser homem é isso, ser homem é aquilo, isso é uma ilusão. Nunca foi real isso. Os homens sempre foram essa multiplicidade de alma que a gente é como ser humano, independente de ser homem do que ser mulher, né? Então eu acho que a gente veio em cima de uma mentira durante muito tempo, uma mentira construída. Que colou. Colou. Eu brinco que tem Agora, um sign de subjetividade, assim. A Silvia Federici fala isso, eu acho bem legal essa coisa, uma mentira que foi colando em cima de uma necessidade colonialista, mercantilista, capitalista, né? Melhor a mulher ficar nesse lugar, porque a gente vai ganhar mais dessa forma, né? Só um minutinho, eu queria até contrapor uma coisa que você falou, porque você falou, para a mulher não, a mulher já está... Ela vai aprendendo. Eu acho que não. Eu acho que está dado também. Está dado. Então, mas ela precisa aprender o que é menstruação. Ela precisa aprender o que é o seio crescer. Ela vai sendo estimulada a entender o corpo. Ela é estimulada a também. Vamos dizer, masculino, ou não quer falar homem e mulher, também tem. Eu sinto que é mais pronto, A mulher, ela é dada, este é o seu lugar, super, desde pequenininha, você vai brincar de casinha, você vai brincar de cozinhazinha. E as pessoas que vão te procurar, essas mulheres, Exato, ela tem que ficar ali. Exatamente. Eu fui educada desse... sair desse caminho traz uma culpa enorme, porque assim, nossa, eu estou falhando com o que me foi dado para fazer. E é muito curioso isso, porque eles têm uma dificuldade muito grande de largar
esse caminho e tomar o caminho próprio, elas, caminho que né? ela conhece a dor, já, É. ela já sabe. Mas o que eu quis dizer é que a mulher ela é implicada a aprender a ser mulher. Não necessariamente que aquilo não é dado. Então, é a mulher que vai procurar o ginecologista, ela que vai procurar o psicólogo, ela que vai. O homem, ele não procura esse caminho de aprender o que ele é. Porque daí ele pode até Porque ele correr pode o risco de questionar tentar ser homem, isso. né? Porque a mulher tem necessidade, né? Porque a mulher tem a dor. A mulher tem. A gente fala, né? A psicanálise não fala. Mas ela tem a sabedoria. É. Essa que é. Ela vai buscando saber, ela vai se Baseado desafiando na angústia. na dor. Na angústia. Isso, exato. A psicanálise fala, gente, não existe trabalho sem angústia. E a mulher é ligada na angústia. Sim. Né? Essa angústia de ser esse ser, essa musa eterna, né? Essa pessoa que está sempre em função do outro. Faz né? sentido o que você diz, porque eu entendo agora. É como se o homem não fosse atritado o suficiente Pra ter que para aprender. ele ter que sair do lugar. Sim, ele está confortável. Sim. Agora não está mais confortável. Não tá. Agora começou a dele, sair né? É isso, a gente precisa dessa dor. Mas o que você está dizendo? Choro. Exato, exato. É. Vocês têm essa experiência de até, eu não sei, eu estava pensando outro dia nisso, o quanto de um tempo pra cá mudou a clínica da gente? Totalmente. Porque era muita, quando eu comecei a atender, que já foi depois de você, a maioria é mulher, e os homens que chegavam era minha mulher mandou, né, enfim. E hoje em dia, Nossa, total. de homens que Para mim eu tive uma inversão. Como eu sempre trabalhei com essa história de mulheres, né? Me mandavam mulher, eu tinha mulher. Hoje em dia, eu tenho muito mais homens do que mulheres, é muito interessante. Esse envolto que a gente está falando. Eu vejo a grande maioria dos homens, um ou outro vem ainda porque a mulher mandou, é verdade, mas a grande maioria com essa busca, que lugar é esse? Que lugar é esse meu, nesta família, com meus filhos? Filho é uma coisa que mobiliza muito esses homens virem. Porque agora está cobrando. Porque tem o confronto. Está cobrando esse lugar que o homem tem que ocupar, né? É o tal do atrito, eu acho que vem muito por conta dos filhos também, pelo menos na minha clínica. Essa função masculina de prover já não é masculina mais, né? Se a gente pegar, por exemplo, os seus 49% dos lares brasileiros, quem sustenta são mulheres. Então essa é uma realidade, e os outros 51%, provavelmente a mulher está somando na renda, na questão. Então, eu acho que é isso que eu falo do desconforto do homem. Ele está perdido porque mudou muito a dinâmica de tudo, né? Porque o pai tem que entrar na paternidade, porque essa mulher também sai, né? E ela está falando mais. Mas eu também acho que o homem ainda está muito pouco disposto a olhar para isso, quebrar essa questão patriarcal e assumir que ele pode ser homem discutindo. Eu brinco muito isso, assim, quando a gente encontra um casal. Já percebi isso em supermercado. Você encontra um casal jovem em que o marido discute a marca do detergente com a mulher. Isso é uma baita desconstrução. É verdade, super. Eu acho que é isso que está começando. O homem está sendo pressionado a olhar para isso. Agora, Lésia, assim, é muito maluco na minha cabeça, porque eu vejo isso que você está falando, só que as estatísticas estão assim, ó. Tipo, uma mulher estuprada a cada 6 minutos no Brasil. Sim. Ontem saiu a pesquisa que 4 feminicídios por dia. No Brasil nunca houve esse mais número. de 1 milhão. Ou seja, cresceu. Quando os crimes graves diminuíram e o feminicídio cresceu. Então, foram 1.497 no ano você passado. entendeu? Assim, que, assim, com perdão, mas é que assim, acho que é isso, assim, não, é verdade, gente, assim, ó, tá bom, eu vejo também, eu vejo no meu consultório, eu vejo nos meus amigos, eu vejo no meu marido, eu vejo, só que assim, cara, errado, assim, não. Eu queria colocar a respeito da questão da mulher e do homem, você falou sobre
os grupos que são marginalizados, né? Como os pretos, os indígenas e por aí afora. Pessoas com deficiência. Quem é que procura? Você falou assim, o povo foi lá, se organizou porque assim, é o povo que está oprimido, é o povo que está sofrendo. E eu acho que a mulher, como sempre foi vítima de uma série de coisas, é o povo que procura, que tem a sua própria sensibilidade. E o homem, como ele disse aqui, tem um status quo, quer dizer, poder tá confortável. mobilizar. Agora que a coisa começa a modificar. Está perdendo. Está perdendo. Mas esse contraponto que a Lili trouxe, esse pouquinho, pouquinho, de uma amostra viciada, de uma classe média alta, branca, esse pouquinho é muito dentro da bolha, viu, gente? Então, assim, por isso que eu insisto com essa fricção de que a gente tem... Eu acho que a Lese para falar disso, quer dizer, o que ela vê é exatamente o oposto disso, né? Aqui para você. Gente, conceitos de anime, que autores vocês indicam para a leitura de uma revisão dos conceitos de ânima e ânimos na atualidade? Assim, aquilo que eu falei, né? No Brasil a gente está começando a ver essa questão dessa revisão, eu acho que por agora, assim, alguns anos para cá. Tem vários outros autores que desde a década de 70 já estão escrevendo sobre isso. Assim, a primeira pessoa que me vem, é onde eu sigo o meu grupo de estudo ali, é da Susan Rowland, que tem o livro Jung, uma revisão feminista. Susan Rowland. Foi traduzido o livro dela, que chama Jung, uma revisão feminista. Tem a Susan Mackenzie, que tem alguns textos, eu de cabeça, assim, eu não vou lembrar. Tem a Polly Young. A Polly Young também revê. Samuels trabalha essa questão, né, o Andrew Samuels. Sim, em alguns livros dele ele traz. Agora, especificamente na questão da ânima e ânimos, eu diria mais a Susan Rowland e a Susan Mackenzie. E tem a Jennifer Kent também, que também fala ela fala isso, né? É uma forma da gente tirar a questão de gênero da própria noção de arquétipo. Quer dizer, tem toda. Isso é muito importante. A revisão de ânima e ânimos passa pela a questão da revisão do conceito de arquétipo, né? Tem vários autores também escrevendo, a Jean Knox, outras pessoas também. O Hillman com certeza, né? Esqueci do Hillman. No livro Ânima, no próprio mito da análise, que ele escreve sobre essa questão do mito da criação, tem toda uma revisão do que é masculino e feminino, essa construção do que é o feminino. Se quiserem, eu posso deixar meu e-mail, eu tenho uma lista de bibliografia, eu posso mandar, sobre não só a questão de ânima e ânimos, mas também a questão de gênero. Tem um livrinho super legal que chama Escutando Dissidências, que foi feito a algumas mãos aqui, então vale a pena também vocês lerem. A gente fala do efeito direto disso. A gente olha muito pouco para a pré-história, né? Quando a gente diz existência pré-histórica, vem aquela imagem do homem pegando a mulher pelo cabelo, né? Mas existe a pré-história, tem várias fases, e eu vejo muitos estudos que falam de como lá atrás as sociedades elas eram matrifocais, tinha Deus, né? E como a mulher ela era vista como a própria deusa, porque ela era capaz de gerar. E isso era visto como algo mágico, né? Porque de onde vem isso? Não era claro, né? E a terra era endeusada. E aí tem vários estudos que mostram como que o capitalismo, né, o patriarcal, foi surgindo com o homem saindo para poder caçar e tudo mais. Me parece, eu queria saber a opinião de vocês, quando a gente olha para a história assim, de forma mais ampla, me parece que o patriarcal e tudo que envolve, né, o capitalismo, o cristianismo, vem de um lugar de ferida do homem, de não ter uma participação muito clara nessa sociedade desde lá da antiguidade, porque era a mulher que estava ali, né, os idosos, as crianças que educava, que curava, que cuidava das pessoas que faleciam. Acho que tem uma romantização nesses conceitos aí, né? Eu acho que tem uma questão foram as religiões monoteístas que fizeram esse corte, né? Que até então a gente
vivia numa cultura mais matriarcal e as religiões monoteístas, cristianismo, islamismo, judaísmo, que trazem esse corte, que eu estava falando agora, né, esse corte patriarcal entre eu e o outro, o patriarcado ocidental. Binário. Esse binarismo todo, essa dualidade toda, e que daí, neste momento, a gente sai dessa dinâmica, entre aspas, matriarcal, que é uma dinâmica mais circular, onde não há essa questão do binarismo, uma dinâmica muito mais de inclusão, que a gente poderia dizer, né? Policêntrica, que a gente poderia dizer mais dessa forma. Agora, se está trazendo, é como se o homem tivesse um rancor de não ter sido incluído neste momento. Eu concordo com o Adilon, eu acho que tem uma coisa meio romantizada aí, porque eu acho que realmente, nessa hora, eu vou para as questões sociais. Eu acho que tem uma questão de interesse econômico, simplesmente. Eu acho que, assim, economicamente foi interessante fazer essa cisão. Economicamente, politicamente, socialmente, foi interessante fazer essa quebra. Né? Se utilizar, isso que eu falo, o Hillman, no mito da análise, ele fala de distorções do mito da criação. Quer dizer, você pode ler o mito da criação de diversas formas. Quer dizer, a Eva podia ser a mulher criativa. O Gustavo Barcelos, no Mitologia Arquetípica, ele fala algo muito interessante, que a gente precisa trazer para a vida, tá? Que no politeísmo, seja a mitologia iorubá, a mitologia grega, as nórdicas, quando você pensa na ideia do Deus, o Deus transa, o Deus estupra, o Deus chora, o Deus é bom, o Deus fertiliza, o Deus ele sente tudo que é próprio da existência humana. O Deus monoteísta, ele é perfeito. Ele não erra. Exato, ele sabe e ele é homem. Então, assim, esse corte ele é muito importante porque ele determina a maneira como a gente interpreta homem e o resto. Então, assim, não é homem e mulher, é homem e o resto, porque esse Deus que é bondoso o tempo inteiro, que só vai cuidar dos bonzinhos, os malzinhos vão ser cuidados por outra pessoa, é o inferno, é outro departamento. Então, aqui eu vou sair a defesa do Jung de novo, então, porque eu acho que o Jung é um cara que traz essa ideia de um Deus que não é bondoso. Ele fala, é o mal, tem o mal. Gente, leiam Resposta a Jó. Resposta a Jó é maravilhoso. Primeiro que ele exalta um pouco a figura do feminino de uma outra forma, quer dizer, que eu lembro que ele fala lá no Resposta a Jó, que história é essa de colocar Maria como pura, virgem? Ele mesmo questiona isso, ele não fala dessa forma, sou eu interpretando. Ele fala de um jeito mais educadinho. Mas é isso, tipo assim, que feminino é esse que o mito cristão criou? Né? E que Deus é esse também, né? Acho que também tem uma atualização no mercado, onde hoje em dia essa ligação do feminino, com cursos de deusas e deusas, mas alimenta essa dinâmica, né? Então, a mulher precisa se fortalecer na imagem da deusa, o homem precisa se fortalecer na imagem de Deus. Isso na verdade, é um produto, né? Acaba só alimentando mais acho que esse cenário do patriarcado. Eu acho que isso a gente tem que tomar cuidado com a mercantilização dos nossos saberes e da nossa existência, sabe? Eu costumo dizer que esses grupos são grupos, né, por exemplo, mulheres que correm com os lobos, né, são grupos que são criados, mas eu brinco que são mulheres que correm dos lobos, mas que correm das mulheres pretas, que correm das mulheres indígenas, das PCDs, elas só encontram as deusas, e as deusas não tem nada, não inclui. Então, acho que tem uma mercantilização que a gente precisa olhar, né? Super. As deusas e a mulher da Jim Bolin, aquilo lá, ultrapassadíssimo, né? Desculpa. Não, gente, eu quero agradecer aqui a Cláudia, a Gadotti, a Carmen Paris, Leslie Maciel, o Adilon, por essa conversa tão importante que gerou tantas reflexões, né? Acho que vale a pena a gente continuar com isso, cada um lendo o livro de Jó, como a Cláudia falou, né? Eu quero agradecer. E a gente vai dar um intervalinho agora de exatamente 15 minutinhos para uma aguinha, um cafezinho, e a gente volta às 11h15. Vamos uma salva de palmas aqui para eles, tá?